Deus seja louvado. Irmãos amados, tem alguém aí que está com a Bíblia, a versão NVI, nova versão internacional? Você? Então coloca ali, por favor. Vai colocar, é até melhor, né? Vai colocar e nós vamos fazer a leitura de Isaías. O capítulo é o 35, tá bom? É porque eu preparei essa mensagem com base nessa tradução, tá bom? Isaías, o capítulo 35, e é bom que todos conseguem ver, né? Dali. Glória a Deus. Aí é o capítulo todo, mas o capítulo não é grande. São só 10 versículos. Mas aí eu pediria à igreja também para ficar de pé, né? Sei que pode, né, irmão? Se você puder ficar de pé, se a gente gosta, por causa que é uma maneira da gente reverenciar a leitura, né, da palavra de Deus. São as santas escrituras, né? Então, isso é assim. Podemos ler então, que já está ali. Vai passando, né? Então diz assim, o deserto e a terra ressequida se regozijarão. O ermo exultará e florescerá como o açafrão. Irromperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas e firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam. O seu Deus virá com vingança. Com retribuição divina virá para salvar vocês. Os coxos saltarão como cervo, e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo, e riachos no deserto. A areia abrasadora se tornará um lago, e a terra seca, fontes borbulhantes. Nos antros onde antes havia chacais, crescerão a relva, o junco e o papiro. Ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Todo mundo, caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Ali não haverá leão algum, e nenhum animal feroz passará por ele. Nenhum deles se verá por ali, só os redimidos andarão por ele. E o último versículo, os resgatados do Senhor voltarão, entrarão em Sião com cânticos, alegria eterna lhes coroará a cabeça, júbilo e alegria se apossarão deles, tristeza e suspiro deles fugirão. Aleluia! Você pode dizer amém? Pode sentar. Aleluia. Aí você vai deixando à medida que eu for falando, tá bom? Aleluia. Irmãos amados, eu dei como título a esse sermão de hoje, anime-se com a vitória prometida e consumada. Anime-se, alegre-se, regozije-se. Glória a Deus. Então, este sermão terá como propósito animar os desanimados, alegrar os tristes e renovar as esperanças dos abatidos. Não os desanimados pelo cansaço físico, né? O pastor colocou aqui algumas dores, né? Outros irmãos estão aqui sentindo também algumas dores, né? Mas não os desanimados pelo cansaço físico, nem os tristes por não terem realizados os sonhos desta vida
e nem os abatidos pelas tristezas e perdas materiais, mas sim das lutas espirituais que a igreja do Senhor enfrenta. Irmãos, naturalmente, todos os seres humanos são afetados pelas aflições da vida, pelas vicissitudes terrenas. Acomete a todos doenças, perdas, as lidas diárias que não são fáceis, mortes, fadigas, preocupações, ansiedades, etc., um sem número de coisas. Mas o crente, ele não só é atingido nessas coisas na sua vida terrena, ele também sofre espiritualmente com isso, né? Tanto é que quando muitas lutas ou algumas dessas lutas chegam, algumas pessoas, né, a primeira coisa que algumas pessoas pensam é em desistir da vida cristã. Não é? Você conhece gente que antes estava tranquilo na igreja, indo e vindo, e hoje está lá fora, no mundo. Desistiu por causa de algum problema que aconteceu. Mas deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: desistir não resolverá muito, ou não resolverá nada, pois como todos os demais seres humanos, esse que desistiu da igreja, da vida cristã, continuará sendo atormentado pelos males que assolam todos os seres humanos. A diferença vai ser que ele vai achar que ficou livre de um peso. Porque tem gente que desiste da igreja porque é mais um compromisso. Eu já estou cheio de compromisso. Já vou explicar. Quando um crente resolve se retirar da presença do Senhor, um dos fatores é porque ele pensa que a igreja é mais um peso, além de todos os outros pesos que ele é obrigado a carregar, né? Ah, não, o pastor pega no pé demais, e eu estou cansado, e isso e aquilo, e já fiz isso, eu não quero fazer mais, eu já tenho minhas coisas normais para fazer, já trabalho, já estudo, já cuido disso, já cuido da casa, já na casa da irmã, já cuido do marido, já cuido do filho, né? No caso do irmão, já cuido da mulher, né? E de mais o que, e tem isso, e tem aquilo. Agora, se ele for um crente mesmo, e ainda assim saiu da igreja e da presença do Senhor, ele vai tirar esse peso, mas ele vai carregar, ele vai trocar de peso. Essa é a verdade. Ele vai trocar de peso, porque ele vai carregar um peso na sua consciência de que ele não está servindo a Deus adequadamente. Eu não sei quem já passou por essa experiência. As pessoas que passaram e conversaram comigo a respeito, falaram isso. Fica lá na consciência, não é bem isso que eu aprendi. Não é bem isso que é certo, né? Então, o que ele achava que era um peso antes e que ia ficar livre, se transformou em um outro tipo de peso, pois ele se vê agora como uma pessoa irresponsável e um descompromissado com Deus, diante de Deus. Agora, isso foi um crente verdadeiro. Agora, se era um que estava na igreja, mas não era um crente mesmo, fiel e crente verdadeiro, o peso do compromisso com a igreja saiu e ele ficou livre, entre aspas, mas ele também será sobrecarregado com outro peso, o peso da condenação. Isso é pior, né? Então, não fique procurando um jeito de se livrar do compromisso com a igreja. Eu sei, irmãos, o Senhor sabe também, você sabe, né? Também que a sua luta é grande. Como diz a irmã Dilma, que não está aqui hoje, né? A minha luta é grande, mas a minha vitória é maior, né? Tem umas pessoas que falam as frases, né? E a gente vai guardando, né? As frases boas, né?
A minha luta é grande, mas a vitória é maior, né? Então, olha, a sua luta é grande, e é luta para todo lado, de todo jeito, mas há uma vitória já pronta e aguardando o momento, e o momento já está preparado para essa vitória se manifestar. Em nome de Jesus que eu estou falando, e na leitura bíblica que nós acabamos de fazer. E todo aquele que permanecer participará desta vitória e será sagrado campeão. O versículo 1, pode deixar ele ali, né? O versículo 1 e o versículo 2 também, esse capítulo já inicia assim, falando de coisas boas. No primeiro momento Deus não é muito assim. Eu vou explicar daqui a pouco. Mas comece falando de coisas boas, olha só, o deserto e a terra seca ou ressequida se regozijarão. O ermo, o que é o ermo? É um negócio largado, né? Que ninguém passa por lá, exultará e florescerá como o açafrão. Que agora o 2 também. E romperá em flores, olha só um negócio bonito. Mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. Começa falando assim. Aí eu pensei, será que tinha alguém desesperado e o Senhor já quer de cara já trazer algum conforto, algum alívio? Eu pensei nisso, né? Por um momento eu pensei nisso. Ou será, né, também é ser mais para falar com os irmãos, algum tipo de promessa que chama a atenção para quem quer viver no conforto, igual essas propagandas aí, né? Sabe essas propagandas? Que tem sempre aquele asterisco lá, com as letrinhas pequenas, para você não entender mesmo. Se você pega uma lupa e vai ler, né, irmão? Aí que você vai ver que ali naquelas letras pequenas está guardado o seu sofrimento. Ali você desiste até de ler, você decide acreditar na propaganda, assina o contrato sem saber o que está escrito naquelas letrinhas pequenas. Não, isso não é típico de Deus, eu pensei. Então a gente sabendo, né, conhecendo a Bíblia, tendo já andado algum tempo na presença do Senhor, não é normal o Senhor derramar só coisas boas o tempo todo em alguém, sem nenhuma lutinha. É normal? Ninguém aqui, tem alguém aqui, né, que é só vitória? Se tiver, eu preciso de me aconselhar com você. Eu preciso ir para o confessionário contigo. Às vezes, né? É isso. Pois é, irmãos, não é. Mesmo a vitória, qualquer vitória, sempre é o resultado de alguma luta. A vitória do crente vem, viu, irmão? Mas depois de uma luta. Algumas grandes demais, outras nem tanto, mas sempre uma luta, não é? E aí né, como a gente sabe, a gente estuda, a gente precisa olhar o contexto daquilo que a gente está lendo. Esse capítulo 35, os irmãos já sabem, eu falo de vez em quando, né, aqui só para não esquecer, a Bíblia não foi escrita sendo dividida em capítulos. Esse negócio de capítulos é uma coisa bem recente, viu? É uma coisa bem recente. Ela foi, eu não me lembro exatamente agora, mas me parece que é no século 8º, 9º, por aí, 10º, eu não vou me arriscar muito não, mas ela foi dividida em capítulos muito depois, e em versículos muito depois. Quando ela foi escrita direto, seus autores escreveram direto, foi dividida em capítulos e versículos,
para facilitar para a gente, facilitar a nossa leitura, né? Então a gente sempre tem que olhar o contexto. E aí, olhando o contexto, antes do capítulo 35, tem um capítulo qual? Né? Tem alguém prestando atenção. Antes do 35 vem o 34, isso. E quando eu fui no capítulo 34, irmão, eu fiquei abismado. Irmão do céu. Eu fiquei abismado. Levei um choque de realidade, porque o capítulo 34 fala só de tribulação. Falei, meu Deus do céu, a ira do Senhor. O versículo 2 lá do 34 fala da ira do Senhor. O versículo 3 fala de sangue, cadáveres espalhados na terra. Versículo 4 fala de caos nos céus, na terra. Né? Os outros versículos para frente, grandes áreas deserdadas, animais noturnos, encontrando espaços para habitar. Aí você fica até assim, meu Deus do céu. Aí eu entendi, é por isso que o Senhor agora vai dar um sossego para os irmãos, para a igreja dele, para o povo dele. Então, amados, após um período de turbulência, vem o período de descanso e de consolo. Amém? Irmão, você está sofrendo hoje, não é para a vida toda, não. Esse sofrimento tem um fim. Você está em luta hoje, não é para a vida toda. Teve gente que já chegou aqui, deu testemunho. Eu estava assim, estava daquele jeito. Mas hoje eu não estou mais assim, porque já passou. A luta vem, mas passa. Não desanime, aleluia. E no caso específico desse texto e contexto, o povo de Deus participa de tudo isso, amados. Nesse mundo velho e acabado, o crente participa de tudo o que acontece nele. Você está vendo? Não tem como a gente pular fora do que está acontecendo nesse mundo. E eu te digo mais, o crente é a maior vítima das aflições deste mundo. Sabe por quê? Porque ele entende o sentido espiritual de todo esse caos. Você entende por que o mundo está assim. Aí você sente mais do que os outros. Porque lá entre eles procuram se adequar. Né? Procuram se adequar, se ajeitar. Não coube aqui, vamos dar um jeitinho aqui. Mas, irmão, nós não estamos cabendo nesse mundo. Né? Nós não estamos cabendo nesse mundo. Por isso que eu estou dizendo, o crente é a maior vítima de todos os dois lados, crente incrédulo, crente ímpio. O crente é a maior vítima das aflições deste mundo, porque somente o crente sabe o porquê, todos os desdobramentos, todas as implicações do pecado no mundo, das aflições do mundo, das angústias, das tristezas e do sofrimento deste mundo. Nuvens negras espirituais estão crescendo a cada dia nos céus espirituais deste mundo. O sistema deste mundo é podre e está em fase de putrefação. E aí, nisso, fede nas narinas de Deus e também está fedendo nas nossas. Isso cansa. É tanto sofrimento, tanto sofrimento. Antes de vir para o culto, postei aí, não sei se os irmãos, né, alguns visualizaram, outros ainda não. Essa semana, hoje, ou domingo passado, um homem bom entrou na igreja, onde tinha os irmãos num culto. Foi dois, né? Um atirando, o outro acionou a bomba, suicidou-se, mas acho que foi 25 mortos, e além de outros feridos. A gente sabe por quê. O povo de Deus sabe por quê, mas isso não machuca? Isso não fere a nós? Não nos aflige? Aí você pensa assim, se você fosse um ser humano, né, comum aí fora, para que isso? A gente não é um ser humano comum aí fora, a gente é povo de Deus. E a gente sabe para que isso. A gente sabe por que disso. E é por isso que a gente sofre mais.
Não é só porque são nossos irmãos, porque são. Mesmo lá fora, quem está sofrendo, a gente sofre também. Porque o sofrimento lá poderia ser menor se ele se convertesse a Cristo. Porque a gente convertido a Cristo, a gente sofre, tem hora que você acha que não vai aguentar. Mas você se agarra no fio da esperança de Jesus, né? Aí quando você pensa que não, você já passou, está lá do outro lado. Mas a gente não sofre? E eu fico feliz, e acho que também Deus fica feliz quando um crente diz que não está mais aguentando esse mundo. Quando o crente diz, o que tinha que acontecer, Jesus vir logo, resolver o problema desse mundo. Resolver o problema da igreja. Então ele ouve a voz de Deus dizendo o quê? Salmo 47, verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Senhor está com o seu povo. Aleluia. Vamos por 3 agora, por favor. Eu não digo aos irmãos também que nem sempre é fácil aquietar. Mesmo a Bíblia falando, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas nem sempre é fácil se aquietar. Especialmente quando a pressão é grande. Não é? Tem hora que a gente acha fácil, mas tem hora que a gente sente muito. E não acha tão fácil assim. Quando Pedro entrou na água, assim que Jesus chamou ele de fato andou sobre ela, né? Pedro andou sobre as águas. Mas a Bíblia diz que teve uma hora que ele reparou na força do vento. Aí ele ficou com medo. Aí ele começou a afundar. É assim conosco. Vamos conseguindo o objetivo olhando para Cristo. Nós conseguimos, espiritualmente falando, ou metaforicamente falando, né, andar sobre as águas. Porque nós estamos olhando para Cristo. Tem umas coisas nos incomodando, porque Pedro tinha lá um vento forte, tinha uma água balançando, né? Mas ele não tirou os olhos de Cristo. Ou melhor, enquanto ele não tirou os olhos de Cristo, ele estava andando em cima das águas. Os irmãos estão entendendo? Então é isso, irmãos. Vamos conseguindo o objetivo enquanto estamos olhando para Cristo. Olhando para Cristo, nós chegamos lá. Tem umas coisas nos incomodando, tem uns ventos soprando, né? Tem uma água embaixo balançando, né? Tem um subconsciente lá. Eu estou mesmo andando sobre as águas? Lá no subconsciente. Mas seguimos olhando a Cristo. Vamos vencendo, pois estamos olhando para Cristo. Aí resolvemos dar uma olhadinha no que está nos incomodando. Aí você já sabe o que acontece. Tiramos os olhos de Jesus. Aí começamos a afundar. Mas foi só para olhar o que estava incomodando, a gente pensa. Não é, irmão? Mas não interessa, irmãos. Olhar sempre, o tempo todo para Cristo, é o segredo do nosso sucesso. O tempo inteiro. Passa na nossa cabeça uma coisa, que se nós não tivéssemos esse incômodo, ficaria tudo mais fácil, serviríamos a Deus melhor. É só eu que pensei isso? Nós temos esse incômodo aqui, se eu não tivesse, eu ia ser isso, eu ia ser aquilo, eu ia fazer isso para Deus, eu ia acontecer, eu ia. E aí? Quanto mais livres, leves e soltos, né? Não tem uma expressão dessa aí? Quanto mais livres, leves e soltos ficamos, tendemos a nos distanciar de Deus. E Deus sabe disso. Claro, Ele sabe, né? Tantas coisas nesse mundo nos incomodando, tantas coisas nesse mundo sendo pedra no nosso sapato, nos tentando, nos atraindo, nos cutucando, nos afligindo, nos deixando por um triz para explodirmos, né?
demolindo nossos sonhos humanos, arrasando nossas expectativas humanas, nos entristecendo porque estamos nesse corpo de pecado. Aí você fala, não era para eu ter falado isso. Não era para ter feito isso. Mas com quais olhos devemos ver isso? Com os olhos espirituais, com os olhos de Deus. Tudo isso faz parte do propósito dele para o nosso aperfeiçoamento espiritual, irmãos. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem. De quem? Daqueles que amam a Deus, tá? E que foram chamados para o seu propósito. E conforme nós temos aprendido, isso, ou seja, qualquer dessas coisas inclui coisas que nós não escolheríamos para nós mesmos. Coisas que a gente queria ficar livre, mas Deus não deixa a gente ficar livre. Eu lembrei aqui do apóstolo Paulo. Orei ao Senhor 3 vezes para que me tirasse essa carne, esse espinho na carne. E o Senhor falou o quê? Que é isso, moço? A minha graça te basta. O meu poder aperfeiçoa na fraqueza mesmo. É. Tá bom. Parei de orar. Meu Deus. Irmãos, não é assim? Todas as coisas cooperam. Agora, tome nota de uma coisa. Está escrito que não coopera para o bem de todos, tá? Não é isso que está escrito, não. Coopera somente para o bem dos que foram chamados para o propósito eterno da salvação em Cristo, daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem só dos que amam a Deus, só dos que foram chamados para o propósito eterno de Cristo. Quem não foi chamado para o propósito eterno de Cristo, a gente pode até citar o versículo, né? Eu sei que tem gente que cita muito versículo aí para a turma, está conversando, não, Deus vai fazer isso, né? A pessoa nem é crente, nem quer saber, e às vezes a gente fica tentando, né, irmão, ali, né? Jogar alguma coisa para ver se a pessoa desperta, fala, não, isso vai ser bom para você, não sei o que, irmão. Se ele não estiver dentro do propósito de Deus, vai ser bom nada. É bom para você que está dentro do propósito de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem, não do mundo inteiro, mas dos que amam a Deus, dos que foram chamados para o propósito de Deus. E é você. Aleluia. Como disse, não é toda hora que conseguimos nos aquietar, mas devemos forçar o nosso coração para se aquietar e descansar em Deus. Devemos falar com Deus da nossa dificuldade de se aquietar. Senhor, não estou conseguindo me aquietar. Não estou conseguindo acalmar o meu coração. Eu estou ansioso. A irmã fala, estou ansiosa. E eu preciso da sua ajuda e de contar com a tua misericórdia. Oh, irmãos, e Deus vem com a sua misericórdia. Devemos nos voltar para a sua santa palavra, que nos diz o quê? Fortaleçam as mãos cansadas. Fortaleçam as mãos cansadas. Firmem os joelhos vacilantes. Tem gente que acha que não aguenta mais trabalhar para Deus, né? Porque tem gente que se cansou de trabalhar para Deus e não quer fazer mais nada. Porque mãos pode ter significado na Bíblia de trabalhar para Deus. Firme os joelhos vacilantes. Tem gente que acha que não aguenta mais ir e vir, trabalhar para Deus, evita participar das coisas, porque seus joelhos não aguentam ficar indo e vindo. Meus amados irmãos, aqui não diz as mãos foram decepadas, elas só estão cansadas, então dá para serem fortalecidas. Aqui não diz que os joelhos foram quebrados, diz que eles estão vacilantes e fala que dá para eles ficarem firmes de novo. Aleluia!
E diz mais, outro versículo. Aqui diz para você e eu fortalecermos nossas mãos, e firmarmos nossos joelhos e ainda fazer um pouco mais. Dizer aos desanimados de coração, sejam... Vai, todo mundo junto? Fala para o seu vizinho aí do lado. Aleluias, aleluia. Seja forte, não tema. Fala com ele, fortalece as suas mãos. Firme os seus joelhos. Oh, glória a Deus. Bom, o Senhor está falando aí, ó. Falando aí e aqui, né? Aleluias. E eu acho que o ponto-chave disso aí, desse fortalecimento e desse ânimo, é essa parte final do versículo, que diz ali, o seu Deus virá. Virá com vingança, com retribuição divina, virá para salvar vocês. E vocês sejam fortes, pois o seu Deus virá. Ele virá com vingança, Ele nos vingará. Ele vingará a nossa causa, Ele vingará a sua causa, irmão. Ele abaterá os demônios, Ele explodirá o sistema pecaminoso, Ele banirá a iniquidade, Ele nos salvará completa e definitivamente quando Ele vier. Presta atenção, a outra tradução que eu estou lendo, a Bíblia do Peregrino, diz assim, ó, olhai o vosso Deus que traz a desforra, vem em pessoa. E Ele vos ressarcirá e vos salvará. Nu, como diz o mineiro. Vem em pessoa. O Senhor virá em pessoa, amém? O prejuízo que o pecado nos deu, tudo que deixamos de receber em benefícios por causa dos obstáculos que o pecado trouxe, todo o atraso no nosso desenvolvimento espiritual, toda demora, todo empecilho que esse sistema lutou para nos impedir, acabou que enuviou um pouco os nossos sentidos, mas não conseguiu nos barrar completamente, pois o Senhor está e estava, né? E sempre estará nos conduzindo, mesmo que seja nos bastidores, mesmo que alguém não veja, conduzindo os nossos pés nos seus caminhos, e por isso chegaremos lá, irmãos. Então, amada igreja do Senhor, anima, fortalece essas mãos, volte a trabalhar para o Senhor, firme esses joelhos, participa dos cultos, das coisas de novo, seja forte, não tema, pois o Senhor está vindo, e a recompensa gloriosa que Ele nos dará, virá acrescida de juros e correção monetária. Aleluia! Não perdemos por esperar. Romanos 8,18. Tenho por certo que as aflições do tempo presente não se comparam à glória que em nós há de ser revelada. Presta atenção, irmão. A glória que em nós, não é que será dada a nós, não é isso que está escrito. Vai ser dado também, mas presta atenção, você não vai ser só um receptáculo da glória de Deus. Você também vai ser um destinatário, que fala? Ou você vai ser... Não, você vai ser alguém que contém a glória de Deus dentro de você. Você vai ser uma glória, chamada de glória ambulante. Porque a glória de Deus estará sobre a sua vida. Aleluia. Verso 9, por favor. E a última parte, eu quero falar com a igreja, daquilo que foi excluído dessa vitória. Você é vitorioso. Está aí, as coisas ao nosso redor serão consertadas, arrumadas. E nós, né, também aí participando e sendo confirmados nessa vitória.
Mas diz aqui, como eu disse antes, o bem eterno de Deus não é para todos. O bem eterno de Deus não é para todos. O Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem, não de todos. Só todos os que amam a Deus. Todos os que foram chamados para o decreto de Deus. Mas não de toda a humanidade em geral. Esse verso diz sobre um caminho. É esse ou é o outro? É, esse aí, é o outro, é o 8. Falei 9, mas é o 8. Ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado como? Tá dando para ler aí? Fala alto aí. Isso, olha o nome do caminho. É como o nome das ruas hoje. Lá onde você mora tem um nome, né, da sua rua. Para alguém quiser chegar lá. Moro na rua tal. Aqui a igreja tem um nome aqui nessa rua. Essa rua aqui, ela tem um nome. Rua da Santidade. Olha aí. E é por essa razão que não são todas as pessoas que poderão andar nessa rua. Porque é a rua da santidade. A estrada da santidade. O caminho da santidade. Olha o nome da rua, irmão. Olha o nome do caminho. Quem é impuro, olha lá, os impuros não passarão por esse caminho. Irmãos, quem é impuro nem interessa pela pureza, não é verdade? Você já viu gente que não importa muito com a limpeza? Ah, não, depois eu limpo. Né? Quem é sujo, não importa com limpeza, não. Ah, depois eu tomo banho. Quem não importa. Quem é imundo não está nem aí para se purificar. Não. Assim é o pecador. Ele vive a vida inteira de pecado. Não se importa com o caminho da santidade e não sei por quais cargas d'água ele acha que quando morrer vai morar no céu com Deus. Ele não caminhou o caminho da santidade, ele quer ir para o lugar da santidade, sendo que ele não gosta de santidade, ele não gosta da pureza, ele gosta do pecado. Faz sentido? Você está vendo que está tendo uma contradição aí? O caminho é da santidade. A pessoa não quer andar diante de Deus no caminho da santidade, não quer entregar a sua vida a Jesus, não ouve, não recebe com alegria o apelo para abandonar os seus pecados, para viver uma vida na presença de Deus. E aí, morre assim e quer ir para o céu, não vai dar. Ela nunca quis, ela também não vai querer lá. Quer dizer, a gente está fazendo essa associação, né, porque é estranho para ela, que andou uma vida inteira de pecado, de impureza, de imundícia, de sujeira. É estranho ela querer ir para um lugar limpo. Então ela vai querer após a morte. Mas é tarde demais. Hoje pela manhã eu preguei lá e eu disse isso. Ó pecador, você que está ouvindo. Botaram o microfone lá e estava dando para ouvir. Falei isso. Lá, após a sua morte, você não vai ouvir mais ninguém pregar. Você não vai ouvir mais os louvores. Você não vai ouvir mais nem aquele sinal ou da sua consciência ou do Espírito Santo. Você não vai ouvir. Porque seu tempo acabou. Seu tempo findou. E agora? O que resta para você? A morte eterna. Então o tempo é hoje, o tempo é agora, o chamado é hoje. Talvez você ainda disse isso, talvez você pense que vai ser bom, talvez você pense que a igreja te incomoda, o barulho te incomoda.
Talvez você pense que seria bom mesmo não ouvir mais nenhuma pregação, não ouvir nada da palavra de Deus. Lá você não vai ouvir mesmo. E eu digo a você que é isso mesmo, eu sei que você pensa isso, porque em você não habita nada de Deus que queira amar a Deus, gostar das coisas de Deus. Muitos, se não todos aqui, eram assim também. Não gostávamos das coisas de Deus. Queria seguir o nosso próprio caminho, tomar as nossas próprias decisões. É um incômodo mesmo. Mas é um incômodo até o dia que o Espírito de Deus abriu os seus ouvidos espirituais. Até o dia em que o Espírito de Deus abriu o seu coração e colocar essa palavra lá dentro. Aí você vai querer. Você não vai querer agora mesmo, não. Você não vai querer agora mesmo, não. Ninguém quer. O homem se afastou de Deus e o homem não quer a Deus. É o homem natural, o homem sem Deus, ele não quer. Agora, no dia que Deus chama ele pelo Espírito Santo, aí ele vem, ele quer obedecer a Deus, ele quer amar a Deus, ele quer servir a Deus. Então, o impuro não passará por esse caminho. E se ele não passou ou nem andou por esse caminho de santidade, ele andou por outro. O caminho da impureza, o caminho da imundície, da sujeira espiritual, o caminho do pecado, e o seu fim é trevas, aflição eterna, choro e ranger de dentes, para usar as palavras de Jesus. Se a libertação da sujeira de seus vícios, da imundície de suas mentiras, da impureza do seu orgulho e dos demais pecados, não se processou enquanto você vivia nesse mundo, como você espera ser liberto para a santificação depois da sua morte? Não tem como. Uma vez morto, como eu disse aos irmãos, vai para o julgamento individual. Hebreus 9, 27. E aos homens está ordenado morrer quantas vezes? Uma. E depois? Juízo. Morre uma vez, comparece diante de Deus para juízo. E depois vai comparecer, isso é um juízo individual, você e Deus. E depois, diante do trono branco, toda a terra, diante da presença do Senhor, é um cálculo de que até hoje já se passaram desde Adão, mais ou menos 70 bilhões de pessoas nessa terra. Uma estimativa. Digamos que Jesus volte amanhã. Esses 70 bilhões, né, não salvos, né? Ou melhor, todos estarão diante do trono branco, diante do trono do julgamento, diante do trono de Jesus. Mas os salvos estarão à sua direita. E vão ouvir o quê? Vinde, benditos de meu Pai. Possuir por herança o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. É mesmo? É. Oh, glória a Deus. Aleluia. Mas vocês outros, à esquerda de Cristo, todos vocês, porque tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber, era estrangeiro, não me recolheste, estive na prisão, não foste me visitar. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Irmãos, quão duro será para quem ouvir essas palavras. Então, uma vez morto, vai já para o seu julgamento individual e aguardará o julgamento geral na vinda de Cristo. Esse caminho de santidade não serve para os impuros, mas ele serve direitinho para você, irmão, que tem um coração puro. Mateus 5:8, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Aleluia. Os puros aqui são chamados, aqui, caminho com C maiúsculo, está vendo ali? E servirá apenas aos que são do caminho. Então, sempre todos são convidados a entrarem pela porta e andarem no caminho do Senhor. Mas só os que são do caminho é que andarão nele. Você é do caminho, né? Esse caminho é perfeito. Então só serve para quem quer ser perfeito. Bom, a gente sabe que não é perfeito, mas a gente quer, né? A gente está buscando. A gente está procurando.
Ninguém é perfeito, mas alguns desejam ser e entram nesse caminho. Quem não quer ser perfeito, não entra, fica de fora. Esse caminho não serve para quem não é perfeito e não quer ser perfeito. A Bíblia diz que toda palavra de Deus é pura, para fazer um monte de coisa, a fim de que o homem de Deus seja, fala, perfeito. Então nós estamos caminhando para ser perfeito. Aleluia. Glória a Deus. O que também está excluído desse caminho? O outro versículo. Uns bichos. Né? Qualquer animal feroz. Se você sabe que há um animal feroz solto na rua, você sai na rua? Não, né? Você evita ir na rua. Quem andar nesse caminho, com C maiúsculo, andará despreocupado, pois as ameaças não surtirão efeito para quem anda nesse caminho. O inimigo das nossas almas, diz o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 8, que o diabo, o vosso adversário, ou o nosso adversário, ruge como leão, não é? Buscando a quem possa tragar. Então ele se apresenta rugindo, está prestando atenção lá, buscando a quem possa prejudicar. Não, ele não quer prejudicar, ele quer tragar, ele quer destruir. Mas ele não vai pegar e nem vai tragar a ninguém que anda nesse caminho. Amém? Você está nesse caminho. Ele vai lançar um monte de seta. Vai jogar um monte de coisa na sua mente. Mas ele não vai te pegar. Ele não vai te estragar. Glória a Deus. Vamos concluir. O final desse versículo diz: só os redimidos andarão por ele. Você está vendo que esse caminho é exclusivo, irmão? Exclusivo para você? Aleluia. Só os redimidos. Está vendo que não é para todos? É só para os redimidos? Aonde esse caminho termina, meu irmão? Toda estrada, põe ali o próximo versículo. Toda estrada leva para algum lugar, né? Entrarão aonde? Aleluia. Olha para onde esse caminho da santidade leva. Lá para Sião. Lá para Jerusalém celestial. Lá para a glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Então, se você é impuro ou se há alguém impuro, você pode se tornar puro para poder caminhar na rua da santidade. Então, meus irmãos, não é hora de desistir. A sua salvação está perto de se concretizar. Não é hora de desanimar. Sua recompensa está sendo preparada e ela está bem gorda. Não é hora de olhar para trás. Sua alegria vai ser duradoura. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! E eu quero que você esteja disposto a esperar por esse dia. Esse dia está chegando. Ele está vindo. E Hebreus 10, 37. E mais um poucochinho de tempo. Tem uma versão antiga da corrigida que fala essa palavra. Um poucochinho. O que é um poucochinho? É menos do que um pouquinho. Um poucochinho de tempo. E o que há de vir, virá. E não tardará. E nós vamos alcançar. Amém? Deus em Cristo nos abençoe. Pode louvar o Senhor com alegria. Sinta-se revigorado para a glória de Deus.